Os insetos e outras criaturas vivas vistos neste programa podem ser perigosos e só devem ser manuseados com a ajuda de um profissional treinado. Neste episódio, conhecerei a boca mais rápida do sul. Encontrarei uma fêmea fatal cuja mordida faz a carne apodrecer. Ficarei cara a cara com uma piton agressiva. Fique aí. E chegarei muito perto de um monstro daqueles de filmes, só que desta vez real. Serei vítima do espirro de uma arma localizada no traseiro. Conhecerei algumas larvas famintas por carne e lutarei com um alligator. Ele é muito forte. Desde os grandes malvados até as feras em seu quintal, acho que pegamos alguma coisa. Vou conhecer os velhos costumes dos Estados Unidos. Entre picadas e mordidas, nos Estados Unidos. Sou o Dr. Mike Leahy, doutor em virologia por profissão e maluco aventureiro por natureza. Minha missão é encontrar os assassinos mais especializados do reino animal. Geralmente, os menores são os que mais ameaçam os humanos. Ela me pegou mesmo dessa vez! Sugando, mordendo, picando ou querendo se alimentar de seu corpo, vamos conhecer o mundo dessas criaturas. É um vampiro. Eu amo e respeito estas criaturas e irei a qualquer lugar para ter um encontro íntimo e pessoal com elas, para entender melhor seus verdadeiros objetivos. Estou no poderoso país chamado Estados Unidos da América, prestes a iniciar uma grande aventura. Este foi um cavalo de pau no estilo da Flórida, foi muito divertido. Mas este lugar está cheio de criaturas só esperando para me transformar numa refeição. Os Estados Unidos é o terceiro maior país em tamanho no mundo. É uma nação com uma diversidade cultural, natural e geológica incrível. Vou começar explorando Everglades, na Flórida, um magnífico terreno pantanoso na mega metrópole de Miami. Depois, seguirei em direção oposta até chegar nos espaços áridos do sul do Arizona, onde pode não haver muita gente, mas a vida selvagem é abundante. Para quem não o conhece, o Everglades pode parecer um enorme pântano, mas aqui tem muita coisa a ser descoberta. Este ecossistema úmido sustenta uma enorme variedade de criaturas típicas desse terreno. Ele se estende por 11 mil quilômetros quadrados, embora não tenha mais de 30 centímetros de profundidade. Hoje, o capitão veterano Bob Freer irá me levar para algumas das avenidas mais estreitas de Everglades, onde estaremos à procura de um novo imigrante particularmente perigoso que vive nesses canais. Esses pântanos são o ambiente perfeito para a Piton burmesa, uma das maiores serpentes do mundo e o equivalente no mundo animal a um invasor alienígena. Graças à especialização e aos olhos de águia do Capitão Bob, conseguimos um espécime premiado. Ali tem uma, Mike. Bem ali. Sai do barco e pega ela. Onde? A minha direita, a minha direita. A sua direita, tá bom. Espera, vai precisar dessa vara aqui, ó. Pega a vara. Minha nossa. Puxa, é uma Piton burmesa e deve ter mais de 4 metros de comprimento. Acho que ela tem uns 3,5 metros, Mike. Ela está sibilando para mim. Mas eu quero mostrar a vocês o tamanho desse animal. Fique com a cabeça voltada para aquela direção, querida. Fique aí. Se ela se sentir ameaçada, vai atacar e depois tentar se soltar. Ela tem uma picada dolorida que tira sangue. Mas por outro lado, se ela te considerar uma presa, irá te picar. Ela não vai soltar. E como se não bastasse, irá se enrolar em seu corpo, o apertando e o sufocando. E foi isso que aconteceu com alguns donos azarados de pitons, cujos animais de estimação foram confundidos com comida. Esta serpente está ficando incrivelmente pesada. Não sei se vou aguentar muito tempo. Acho que vou soltar. O que eu quero fazer é mostrar a cabeça dela para vocês. Calma, calma. Eu não vou te machucar. Olha só isso. Elas são nativas do Sudeste Asiático, mas sendo possível comprar filhotes por $20 cada em lojas de animais de estimação,
elas às vezes acabam aqui. Mas leva só um ano para que elas se tornem predadores de 2,5 metros e 91 quilos. Quando as serpentes ficam grandes demais, os donos se desfazem delas, jogando-as nos pântanos. E devido à abundância de alimentos, elas se desenvolvem bem aqui e sua população se multiplica aos milhares. Eu não consigo levantá-la. Olha só isso. Essa aqui não gostou de ficar minha amiga. E isso definitivamente foi uma amostra de agressão. Ei, Bob, como eu faço para soltar sem ser picado? Você precisa ser bem rápido, Mike. É uma criatura realmente incrível. Eu tô tremendo. Eu tenho que ser honesto. Só o fato de segurar aquela cobra foi uma experiência incrível. Me ajuda pra gente poder ir embora. Eu vou empurrar. Depois disso, acho melhor ficar em terra firme. Vou explorar esta região com o educador para a vida animal, Tom Batchelor. Vamos ver se conseguimos encontrar uma criatura com a reputação de ter a boca mais rápida do sul. Aqui. Isso. Eu posso pegá-la? Pode, mas pegue pela cauda porque ela pode se virar de repente. Elas gostam de comer dedos. Entendo. Esta é uma tartaruga mordedora. Ela tem um belo par de mandíbulas. E elas são carnívoras, não são? Sim, são. Comem qualquer coisa. O menu principal é peixe ou qualquer coisa que nade perto delas. São caçadoras de emboscada. Elas atacam a uma velocidade assustadora, até 280 km por hora, e sua força de mordida ultrapassa os 20 quilos. Mas aqui elas têm a reputação de serem bem mal-humoradas, não é, Tom? Isso mesmo. Por que não coça o nariz delas? Elas adoram isso. Olha só o que eu trouxe. Uma cenoura do tamanho de um dedo. Olha o pedaço que ela arrancou da cenoura. Isso foi instantâneo. Ela não mastigou nem nada. Mas as cenouras não fazem parte da dieta delas. Fazem? Não, elas não gostam muito de comida saudável. Outra coisa que eu notei foi o pescoço. O perigo é pegar essas criaturas pelos lados. Elas podem se virar e morder. Sério? A maneira mais segura é pegá-las pela cauda. Muito bem, vamos ver se conseguimos ver melhor a boca. O nome científico serpentina pode muito bem se referir ao longo pescoço dela e a seu ataque veloz. Vou mostrar como é rápido. Tirei o meu dedo bem na hora. Estão vendo isso? Dá para ver isso? Olha só. Graças a Deus não era o meu dedo. Não tenho dúvidas de que uma mordida dessas poderia romper tendões e causar sérios danos. Os dentes são afiados e o tempo de reação é absolutamente incrível para um animal tão vagaroso, não é? As tartarugas em geral são muito rápidas. As pessoas é que não percebem isso. É por isso que a história se chama O Jabuti e a Lebre, não a Tartaruga e a Lebre. Certo. É melhor pararmos enquanto ainda podemos. Acho uma ótima ideia. Eu vou colocá-la num lugar onde ela fique confortável. Tenho certeza que ela vai encontrar o caminho. Ela não vai precisar andar muito, não. Essas tartarugas podem ser um perigo para os dedos. Mas um outro morador de Everglades é famoso por arrancar pedaços muito maiores de carne. Estes são os alligators. Eles podem chegar a mais de 4,5 metros de comprimento e são capazes de matar um ser humano. Na verdade, aqui na Flórida, eles já mataram vários. Mas recentemente descobriu-se que algo sinistro os está matando. No início de 2000, um misterioso vírus começou a matar os alligators. Foram necessários vários veterinários, muitos cientistas e muito tempo de trabalho para descobrir que a doença que os estava matando era causada pelo vírus do oeste do Nilo. O vírus do oeste do Nilo pode parecer familiar, pois ele não mata somente alligators. Ele pode matar pessoas também.
Em 1999, pessoas começaram a ficar doentes. Várias delas desenvolveram encefalite ou meningite, que são infecções no cérebro. Algumas entraram em coma e 7 nunca mais se recuperaram. Assim como nos humanos, nos alligators a doença também ataca o cérebro. Eles excretam o vírus do oeste do Nilo nas fezes e rapidamente passam a doença para outros alligators que compartilham a mesma água. O vírus é transmitido por mosquitos e os alligators servem como um hospedeiro amplificador, reinfectando os mosquitos e aumentando a ameaça a nós. Até agora não foi encontrada nenhuma cura e não há vacina. Então nossa única defesa é garantir não ser picados por mosquitos. Mas à medida que as populações humanas se expandem, o ambiente natural dos alligators encolhe. Em lugares como Miami, isso significa que os alligators vêm atravessando nosso caminho cada vez mais, às vezes chegando a viver bem embaixo de nosso nariz. A rede de canais, galerias de esgoto e drenos para chuvas de Miami fornecem uma trilha direta de Everglades para os bairros habitacionais. Há 40 anos, os alligators foram caçados até quase serem extintos, mas leis federais de proteção os salvaram. Os biólogos acreditam que hoje haja um alligator para cada 9 humanos vivendo na Flórida. Recentemente, o número de reclamações sobre alligators chegou a 15 mil por ano. É por isso que eu estou aqui. Soubemos que alguém nesse bairro viu um alligator jovem em um dos drenos para chuvas nesta rua. E para descobrir, vou precisar entrar num deles. Eu vou entrar. Deem uma olhada. Tá meio apertado. Me dá a lanterna. Ainda não estou vendo nada. Minha nossa! Tá bem? Tem alguma coisa lá dentro. Tem um alligator lá. E parece grande. É importante tirar este animal daqui antes que ele cause algum dano. Tem uma corda? Não. Na Flórida, crianças e cães já foram mortos por alligators, provavelmente por serem do tamanho de suas vítimas comuns. Mas sabe-se que quando um deles é perturbado, pode atacar e matar um humano adulto. Me dá um cadarço, um cadarço. Alguém tem um cadarço? Eu tenho. Legal. Esse dreno não parece ser muito grande. Isso vai ter que dar certo, é a única coisa que nós temos. Você segura a câmera e filma enquanto eu faço alguma coisa com isso. O que vai fazer? Improvisar um nó. Isso deverá... Bom, eu vou ter que me deitar aqui, senão não vou conseguir pegá-lo. Estou com alguma coisa parecida com um laço. Eu quero laçar o alligator, mas eu não poderia estar numa posição mais difícil. Estou quase lá. Estão vendo aquilo? Ahá, a boca dele está abrindo. Pegou? Pegou? Não, não peguei não, droga. Eu quase o peguei. Vamos corrigir isso. Agora eu o peguei. Mas tenha cuidado, eu não confiaria muito nos meus nós. Puxa vida. Olha só para ele. Sei o suficiente para mantê-lo longe de mim. Tá certo. Não chegue muito perto. Ele deve ter 1 metro, e se me morder, ou se morder o cameraman, ele com toda certeza fará o giro da morte. Porque ele não apenas morde, ele morde e gira. E um animal de 1,5 metro pode morder fundo o suficiente para romper tendões ou destruir seu braço. Mas ele também carrega um coquetel mortífero de bactérias na boca. Então eu vou segurá-lo perto das mandíbulas. Assim ele não vai poder me morder. Muito bem. Este foi o primeiro passo. Agora vou ter que escorregar minhas mãos com cuidado sobre os olhos dele. Isso irá acalmá-lo enquanto eu seguro a mandíbula dele fechada. Os dentes dos alligators foram projetados para agarrar a vítima. Meu coração está disparado. A combinação desses dentes com uma mordida incrivelmente forte faz com que esse cara dificilmente solte depois de agarrar. É incrível ficar tão perto assim de um alligator. Este é um problema comum aqui na Flórida. Mas não se pode culpar estes animais. Eles são criaturas pré-históricas. Estavam aqui antes de nós.
Nós invadimos o território deles. Minha nossa, ele é muito forte. Nós invadimos o território deles. E se eles conseguirem alimentos, tipo animais de estimação, e tiverem lugares para que vivam bem, como estes canais, eles irão tirar vantagem disso. Acho que meu próximo passo é soltar uma das mãos. Assim os especialistas vão poder tirar ele daqui. Na Flórida, todos os anos, um grande número de alligators incômodos é removido por especialistas. Felizmente, eu conheço um deles muito bem. É o meu amigo Todd Hardwick. Decidiu que queria tomar um pouco de sol na Flórida? É, Todd, e como sempre, eu trouxe um presente. Onde achou esse animal? Naquele buraco ali. Precisa de uma carona? Pra ser honesto, sim. Bom, então põe a tampa no dreno e vamos sair daqui. Como está bem quente hoje, acho que seu amiguinho vai querer uma carona também. Com certeza. Vocês vão ficar bem. Por ser um animal jovem, vamos levar este alligator de volta a Everglades. Foi muita emoção por um só dia. Vamos deixar esse cara na estrada. Mas com um amigo como o Todd, eu deveria saber que essa aventura ainda não acabou. E não demora muito para eu ouvir falar nele outra vez. Meu amigo Todd acabou de me ligar. Ele disse que está indo recolher um animal e perguntou se eu posso encontrá-lo aqui, nessa rua. Ele vai me levar junto. No telefone ele pareceu estar com um pique total. Eu não tinha certeza se você iria ou não conseguir chegar. No telefone você parecia estar a toda. Quando chegarmos lá, faça exatamente o que eu pedir, não importa o que seja. Vou te dar um equipamento que está atrás da caminhonete. Algo de que você poderá precisar. Tudo bem, sem problemas. Ainda não sei o que vamos encontrar aqui. Vamos lá atrás ver o que está acontecendo. Mas sei que é uma coisa bem grande. Lá está. Não era o que eu estava esperando. É enorme. No sul da Flórida, isso acontece de 3 a 4 vezes por ano. Tem alguns canais que desembocam ali naquela esquina, e esses animais saem dali e pegam um atalho para outros canais ou para algum lugar onde tenha água. Depois entram e passam várias horas ali antes de irem para outro lugar. O problema é que crianças, como as que vivem aqui, têm uma curiosidade natural que pode pôr a vida delas em risco. É por isso que é tão importante tirar esse alligator daqui o mais depressa possível. É um alligator de verdade. Isso mesmo. E ele é bem grande. Na verdade, deve ter cerca de 1 a 2 metros. Considera isso grande? É um bom tamanho para um alligator. É preciso respeitar esse animal, porque ele pode machucar, e muito. Eu vou empurrar ele para cima até a parte mais rasa. Por que não vai na minha frente? Tá bom. O perigo aqui é real. Todd vai lançar esse animal e eu serei a âncora. Muito bem, acho que está tudo certo. Tem alguma previsão do que ele pode fazer quando isso acabar? Tentará te arrastar para a água. Mas este alligator é bem maior e mais forte que eu. Se ele me arrastar para a água, poderá aplicar o giro da morte em mim. No 3, puxe com tudo. 1, Entendi. 2, 3, vai! É isso? Acho que sim. Peguei ele, peguei ele! Relaxe, deixe-o escorregar. Não deixe ele morder o laço. Continue assim. Puxe ele para a parte mais rasa. O Todd está me instruindo a colocar o animal na parte mais rasa, onde ele se sentirá menos à vontade. Ele está sibilando. E ele está muito bravo com você. Vamos virar desse jeito para podermos ter mais espaço. Ele é maior do que nós. É muito contra-intuitivo puxar um animal desses para você. Puxa, puxa. Puxa mais forte. Ele é muito forte. Ele é mesmo muito forte. Puxe mais. Para fora d'água. Continue. E ele é pesado. Ele quer me bater com a cauda. Me diga quando parar, Todd. Eu vou confiar em você. Continue. Quando achar que já enrolou o suficiente, dê mais 5 voltas. A fita é um item barato comparada com as nossas mãos. Puxa vida, minha nossa. Agora vamos passar a faixa nos olhos dele. Isso vai acalmá-lo.
Também vai evitar que ele saiba onde está sua perna para tentar mordê-la. Não tem nada que prepare uma pessoa para a força que uma fera dessas tem. Isso é uma combinação incrível de ossos e músculos. Assim tá bom? Isso, ótimo. Tudo bem. Agora precisamos levar essa fera para o trailer. Você pegou? Peguei. Pegou mesmo? Peguei. Quanto acha que ele pesa? Mais do que nós. Você quer dizer bem mais do que nós. Olha só. Ele tá bravo, cara. Bom trabalho. Se um dia você se cansar de andar pelo mundo e precisar de um emprego, venha me procurar. É isso aí, cara. Pode vir trabalhar comigo quando quiser. Mas os alligators de 2 metros não são os únicos que invadem os quintais das casas nessa cidade. Quer dizer, além de mim. Na verdade, ouvi falar de outra famosa criatura que vem aterrorizando este bairro. Acho que encontramos alguma coisa. Isso mesmo, encontramos alguma coisa. É um gambá. Ele é absolutamente lindo. Ele é da mesma família que as doninhas, mas tem o tamanho de um gato doméstico. É impossível confundi-lo com estas listras brancas. Elas são um aviso e não uma camuflagem, porque este animal tem o mais famoso mecanismo de defesa entre todos os mamíferos. Uma das coisas mais extraordinárias sobre este animal é que ele pode enfrentar você com a cara e o traseiro ao mesmo tempo. A defesa dele está em suas glândulas anais. Todos os carnívoros as têm, mas as destas criaturas são excepcionalmente bem desenvolvidas. Os gambás geralmente usam seu odor para se comunicar com outros gambás, mas eles também podem usá-lo para se defender. Mas eles não atacarão sem um aviso prévio. Veja, ele está batendo a pata. Isso é totalmente nojento. Você poderia ter me dado mais tempo. Você tá bem? Não. Nenhuma palavra, não estou bem. Ai, meus olhos estão ardendo. Isso é o principal. Mas esse cheiro é absolutamente horrível. É 10 vezes pior do que os gases de um humano. O cheiro que um gambá usa para sua autodefesa é muito complexo. Ele é formado de pelo menos 7 compostos diferentes. 6 deles são enxofre, que contém moléculas de mercaptano, e é daí que vem o cheiro horrível de enxofre. Felizmente, ele só espirrou um pouco. Foi só para me dar um aviso. Se me considerasse uma ameaça, poderia ter espirrado um jato altamente concentrado em mim, o que seria muito pior. Tomara que eu consiga me livrar desse cheiro. Só assim eles me deixarão entrar no avião. É que eu vou atravessar o país agora. Da exuberância da Flórida, irei para o outro extremo do país, para os áridos territórios do sudoeste americano. Este lugar maravilhoso e selvagem é o Arizona, onde há montanhas incríveis, desertos e canyons. À primeira vista, você pode ser perdoado por pensar que esta é uma paisagem desolada e sem vida, mas a verdade logo acaba aparecendo. O Arizona está repleto de criaturas que podem transformar gente como eu e você em presas fáceis. Um dos moradores mais famosos dessa área é um verdadeiro monstro. Nenhuma mente humana pode imaginar o poder destrutivo dessa enlouquecida máquina de matar. Nunca na história dos Estados Unidos houve um monstro desse tamanho e com tanta força. O monstro de Gila é o maior lagarto nativo dos Estados Unidos, o que faz dele a personagem perfeita para filmes categoria B como este. O monstro de Gila gigante. Estas criaturas têm uma mordida neurotóxica dolorida e dizem que segura suas vítimas como um bulldog. Mas eu quero descobrir se ele realmente merece sua má reputação. A melhor hora para encontrar um deles é no começo do dia, antes de o sol ficar muito quente. Mesmo assim, as chances de ver um monstro de Gila são muito pequenas, porque ele só se aventura para fora de sua toca subterrânea geladinha em um número de dias equivalentes a uma semana por ano.
Isso faz total sentido. A temperatura do solo aqui pode chegar a escaldantes 48 graus. Puxa vida, olhem aquilo. Que animal bacana. Aqui dentro há um genuíno monstro, totalmente camuflado. E é justamente a camuflagem que pode te colocar numa fria. Porque não é um animal ou um monstro que te atacarão, mas sim uma criatura que você poderá encontrar por acidente, pelo simples fato de não poder vê-la. Estes animais parecem ser lerdos e letárgicos, mas eles têm um ataque muito rápido. E se te morderem, cuidado, porque dizem que sua mordida é mais dolorosa do que a de uma cascavel. Quero ser delicado, eu não quero machucá-lo. Este é o monstro de Gila. Eu tenho que ter muito cuidado, porque ele pode secretar um veneno. E quando ele morde, o perigo está no número de mastigações que ele dá. O veneno passa por sulcos especiais nos dentes dele e penetra no ferimento. Quanto mais ele mastiga, mais saliva com veneno ele pode aplicar. Se ele te morder, você sentirá enjoos, tremores pelo corpo e muita dor. É um animal para o qual eu tiro meu chapéu. E por uma boa razão. Olha só isso. Olha essa pegada. Puxa vida, olha só isso. Em cima não há umidade nenhuma. Mas aqui, na parte de trás, nessa parte aqui, isso é veneno. E a razão de ele estar apenas na borda inferior e não na superior também é porque o monstro de Gila só tem glândulas de veneno na mandíbula inferior. Ele deu uma bela mordida no chapéu antes de largar. Este veneno age no sistema nervoso central, causando uma dor absurda. Ironicamente, a mordida inesquecível do monstro de Gila pode ajudar as pessoas a se lembrarem. Recentemente foi descoberto que um componente na saliva dele age em um caminho previamente desconhecido do cérebro. Os cientistas e companhias farmacêuticas juntaram forças para descobrirem se este componente pode ser usado no tratamento do mal de Alzheimer, uma grave doença degenerativa do cérebro. A memória é feita de muitas coisas, e a saliva do monstro de Gila poderá ser muito útil no tratamento. Eu vou pôr ele de volta onde eu o encontrei. Esperamos que esta notícia possa ajudar o monstro de Gila a se livrar de sua má reputação. Se por um lado este animal pode não merecer sua reputação de monstro, a próxima criatura que eu estou procurando, bem, esta sim faz jus ao nome que tem. Estou à procura de um animal cujo veneno faz os glóbulos vermelhos explodirem. E quando ela morde, sua carne apodrece. Mas não vai ser fácil encontrar esta criatura, porque ela é reclusa tanto por seu nome científico quanto por sua natureza. Estou falando da tímida aranha marrom, às vezes chamada de aranha-violino por causa da figura em forma de violino nas costas. Mas você não iria querer chegar muito perto para identificá-la, porque esta aranha tem uma das picadas mais destrutivas conhecidas pelo homem. O lar natural dessa criatura noturna é dentro de cavernas ou tocas de roedores. Mas qualquer cantinho escuro ou fenda serve, porque nas casas das pessoas há vários cantinhos escuros. Elas geralmente se escondem nas dobras de caixas de papelão. Esta é uma fêmea das grandes, e vou ter que ter muito cuidado. Vamos lá? Ela é uma bela aranha. A cor é muito sutil. Ela não tem aquelas cores berrantes sinalizando perigo. É muito difícil vê-las. Portanto, se uma delas entrar em seu sapato ou subir em sua cama e você acidentalmente deparar-se com ela, poderá ter uma experiência muito, muito desagradável. Por incrível que pareça, sua picada não é dolorida. Às vezes a pessoa nem percebe que foi picada. Mas não se engane. O veneno dessa modesta aranha pode desfigurar e até matar. O veneno da aranha marrom contém pelo menos 11 componentes que agem de maneiras diferentes. Um evita que seu sangue coagule. Alguns fazem a hemoglobina se romper e outros fazem sua carne apodrecer no local da picada. O veneno pode causar a necrose da pele. Então a picada pode, na verdade, se transformar num ferimento que irá se espalhar quase como fogo.
O problema é que pode levar um tempão para sarar, de 6 a 8 semanas. Em casos extremos, a pessoa pode não se recuperar durante meses e ainda ficar com uma cicatriz permanente no local da picada. Infelizmente, as aranhas marrons são assustadoramente comuns por aqui. Um estudo mostrou que em um estado americano, em 70% das casas foram encontradas essas aranhas. Então vale a pena olhar onde você põe a mão, não mexer em lixo e nem em caixas de papelão e nem se esquecer de verificar os sapatos antes de calçá-los. Eu não conheço as pessoas que moram nesse trailer, mas como sei que elas não iam gostar de compartilhar sua casa com essa moça, então vou colocá-la num local que ela possa chamar de lar natural. Pronto, aqui parece um bom lugar. Esta fêmea irá procurar um lugar escuro onde se esconder e onde ela possa fugir do escaldante sol do deserto. O sol é um problema para muitos americanos, envelhecendo e secando sua pele prematuramente. Então, os moradores daqui pagam muito dinheiro para se livrarem das rugas injetando uma toxina incrivelmente mortal na pele. Esta toxina, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, é tão letal que uma única colher de chá pode matar 100 mil pessoas. E por incrível que pareça, ela pode ser encontrada em alguns supermercados americanos. Qualquer coisa que seja embalada a vácuo é um possível assassino. Se a bactéria entrar numa lata como esta, ela não apenas sobreviverá, ela se desenvolverá devido à falta de oxigênio. Ela produz esporos muito resistentes ao calor e a substâncias químicas. E o mais importante, ela produz a toxina mais venenosa conhecida pelo homem. Antigamente, o processo inadequado de embalar e enlatar significou que tudo, desde bolinho de caranguejo até salsicha apimentada, foi contaminado com a bactéria Clostridium botulinum. O problema é que o alimento infectado tem aparência e gosto normais. Mas graças aos modernos processos de fabricação, isso raramente ocorre hoje, e somente cerca de 24 casos são relatados por ano. Mas a taxa de mortes é alta. 1 em cada 10 pessoas morre porque esta bactéria paralisa os músculos respiratórios. Isso é muito perigoso porque a toxina destrói a comunicação entre os nervos e os músculos. Então, como consequência, os pulmões não funcionam, o coração para e a pessoa acaba morrendo de falência respiratória. Então, por que mais de 2 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos injetam esta toxina mortal na pele todos os anos? Muito prazer, bem-vindo, sente-se. Estou prestes a descobrir, graças à cortesia do Dr. Richard Creighton. É isso que vai aplicar em mim, Richard? Sim, isso mesmo. É a toxina de botulinum tipo A, mais conhecida como Botox. Especialistas como o Dr. Creighton usam uma seringa para injetar pequenas quantidades da toxina nas rugas com uma precisão impressionante. Acho que não vou ter como adiar isso. Por isso é melhor eu ficar bem quieto. Está pronto? Sim. Muito bem. Vou fechar meus olhos. A toxina do botulismo destrói a comunicação entre os músculos faciais e os nervos. Só isso? Foi a primeira. Geralmente fazemos múltiplas aplicações. Destruindo os músculos responsáveis pela comunicação, a toxina causa uma paralisia localizada e diminui as rugas. Mais 2 pequenas. Mais? Sim, mais 2 pequenas. Ai, o que eu não faço pelo meu trabalho? Já está fazendo efeito? Ainda não. A toxina agora está assentando ao redor da junção dos nervos nos músculos. Ela não age instantaneamente, porém, mais tarde evitará a contração desses músculos. São necessários 2 dias para começar a fazer efeito e pode levar até 2 semanas para o efeito ser completo. Não vejo a hora de me olhar no espelho amanhã cedo. Já faz um tempo que eu fiz o tratamento com Botox e finalmente me recuperei do choque de ter grandes agulhas na testa. Não me livrei das rugas, mas o tratamento melhorou os vincos da minha testa. É incrível pensar que uma bactéria possivelmente mortal, encontrada em latas de alimentos em supermercados, possa me ajudar a me livrar das minhas rugas. Mas se por um lado nos injetamos voluntariamente com esta bactéria, existe outra criatura que simplesmente mora em nosso corpo, e dessa vez não temos escolha.
Mais de 60 milhões de americanos carregam um parasita que controla a mente e que mora em nossos gatos de estimação. Podemos contraí-lo ingerindo acidentalmente fezes de gato depositadas na caixa de areia deles ou na terra do jardim. O parasita se chama toxoplasma e, quando nos infecta, forma cistos dentro de nosso cérebro e tecidos e fica lá pelo resto de nossa vida. Mas no mundo natural, somos hospedeiros secundários. Para completar seu ciclo de vida, o que o parasita realmente precisa é passar de um gato para um rato e de volta para o gato outra vez. Mas como os ratos passam a vida tentando ficar o mais longe possível dos gatos, o parasita tem a inteligente estratégia de acelerar o processo. Ele simplesmente assume o controle do cérebro dos ratos e os faz se sentirem atraídos por gatos. Eu tenho uma experiência que mostra o que acontece quando o parasita toxoplasma assume o controle da mente de um rato. Bom, primeiro preciso de alguns ratos. Muito bem. Agora eu vou deixar vocês aqui. Vamos pegar o equipamento de alta tecnologia, começando com esta gaiola grandona. Agora temos uma gaiola e 2 ratos. E, finalmente, isto é apenas uma caixinha de areia de um gato. Vamos colocá-la na gaiola. E se eu deixá-la de um lado, ela me dará uma clara indicação do que eu estou procurando. Quero descobrir se estes ratos se sentem atraídos por gatos. Estamos com o rato número 1. Vai lá. Estão vendo isso? Não podia ser uma resposta mais natural. Aquele rato está se afastando o máximo da caixa de areia. E é exatamente isso o que se espera de um rato. Porque se ele ficar por perto, vai se tornar almoço de um gato e ele não quer isso. Ele não poderia ter se afastado tanto da caixa. Agora o rato número 2. Vamos ver se ele faz a mesma coisa. Inacreditável. Olha só, ele não parece perturbado. Não parece perturbado pela possível presença de um gato aqui. Ele está ao lado da caixa de areia, onde um de seus piores inimigos ou predadores está. O outro está no canto da gaiola, do outro lado, quase tremendo de medo. O comportamento daquele rato não é normal. Ele está se arriscando e eu suspeito que esteja fazendo isso por estar infectado com o parasita da toxoplasmose. Este parasita precisa alternar entre gatos e ratos para sobreviver. Mudando o comportamento desse rato e fazendo ele se tornar um rato kamikaze, o parasita garantirá que ele seja pego e comido por um gato. Vou levar esse carinha até o veterinário para ver se minha teoria está certa. Muito bem. Vamos dar uma voltinha na cidade e fazer um teste, amigão. Quando os ovos do toxoplasma chocam dentro de um rato, as larvas caminham para dentro de cada órgão do corpo dele, incluindo o cérebro. Não são apenas os ratos que têm problemas com o toxoplasma. Ele também pode infectar pessoas. E se a pessoa for azarada o bastante para ingerir alguma coisa que contenha seus ovos, o parasita poderá passar para o cérebro e mudar as mensagens químicas nele, alterando o comportamento. Acredita-se que, como os ratos, as pessoas que têm toxoplasmose podem ficar atraídas por gatos. Pronto? Essa é apenas uma dica para a síndrome do gato louco, mas há outros efeitos colaterais surpreendentes. Em um estudo científico, pessoas com toxoplasmose participaram de testes de reação. Os resultados foram conclusivos. As pessoas portadoras do parasita da toxoplasmose tiveram um tempo de reação menor. Na verdade, os pesquisadores sugeriram que pessoas que foram infectadas pelo toxoplasma têm uma probabilidade 2,5 vezes maior de sofrer um acidente de trânsito do que as que não foram. Talvez seja por causa do atraso no tempo de reação ou porque algumas das pessoas com toxoplasmose têm uma tendência maior a não obedecer regras. E isso não é raro. Por incrível que pareça, 22% da população americana está infectada pelo toxoplasma. E quando uma pessoa é infectada, o parasita permanece nela para o resto da vida, enterrado em seus músculos e cérebro. Mas, por enquanto, vou fazer minha experiência com este rato para ver se minhas suspeitas estão corretas.
Oi, você poderia fazer um teste para toxoplasmose nesse rato, por favor? Claro. Maravilha, muito obrigado. Assim como em humanos, o sistema imunológico dos ratos fabrica anticorpos para se proteger contra parasitas invasores. Se o rato estiver infectado, esses anticorpos aparecerão no resultado do exame de sangue. Os resultados chegam depressa. Deu positivo. Positivo? Sim. Obrigado. Somente o exame de sangue pode comprovar, pelo menos neste caso. E a minha experiência provou que aquele rato realmente está com toxoplasmose. Vou deixar meu amiguinho peludo com a enfermeira e pegar a estrada novamente. Só o fato de pensar em vermes invasores de cérebros deixa a gente arrepiado, mas estou perto de conhecer algumas criaturas rastejantes que são exatamente o que eu preciso. Aqui nos Estados Unidos, as larvas tiveram uma longa história na medicina. Durante a Guerra Civil Americana, os médicos notaram que os ferimentos infestados com larvas saravam mais depressa que os outros. Foi quando eles começaram a aplicar larvas em ferimentos para remover a carne que estava apodrecendo. Hoje estou conhecendo o processo equivalente, mais moderno. Oi, você deve ser o Dr. Stark. Mike, que prazer. Obrigado por vir. Até que apertaria sua mão, mas está de luvas. Pegue umas pra você também. Legal. Isso mesmo. O calcanhar de Tom teve uma infecção há vários anos e os tratamentos convencionais não deram certo. Agora vamos fazer uma terapia com larvas. Vai ser emocionante, porque isso vai dar a Tom a oportunidade de ter um enxerto de pele nesta área, feito de pele de prepúcio. Me corrija se eu estiver errado, mas para curar o ferimento do Tom, que tem sido causa de preocupação há vários anos, você vai usar uma combinação de larvas e pele humana da região do prepúcio? Exatamente. A terapia com larvas é uma das melhores maneiras de tirar o tecido morto do ferimento do Tom. Estas larvas são estéreis e não têm bactérias. Mas fora isso, elas são idênticas às larvas que a gente vê devorando pedaços de carne podre. Se você tem estômago fraco, esta é sua chance de olhar para o outro lado, porque elas vão ser postas diretamente no ferimento do Tom. Tem várias delas aí. Isso mesmo. Esses carinhas estão felizes agora. Eles estão bem onde queriam. Elas estão se mexendo para valer. Elas querem estar aqui. Sente alguma coisa, Não, Tom? não sinto nada. Aqui tem cerca de 30 larvas. E, na verdade, quanto menos larvas, mais elas vão comer. Nós pusemos várias larvas aqui e isso vai ser uma boa competição. Como podem ver, elas estão procurando a melhor região, estão procurando o tecido morto na parte de fora. Na verdade, elas estão todas embaixo das bordas da pele. E estão procurando o tecido morto que eu não poderia remover. Elas estão fazendo o que eu não conseguiria fazer. E é por isso que os cirurgiões dessa especialidade ainda usam larvas. Elas podem comer o tecido morto quase ao nível celular e deixar somente o tecido vivo. E por incrível que pareça, as larvas ainda produzem substâncias químicas bactericidas e enzimas para estimular a cura de ferimentos. É isso. As larvas estão no lugar, elas estão no ferimento e vão ficar aqui durante o final de semana. O Tom vai voltar na segunda e iremos removê-las e ver o resultado. Estou curioso para saber o quanto elas vão engordar nos próximos dias. Depois desse final de semana, esses minúsculos micro-organismos irão quadruplicar em tamanho. Eu estou de volta ao hospital e já se passaram alguns dias. Como eu estou ansioso para ver como as larvas se saíram, vamos cruzar os dedos e torcer para que elas tenham feito um bom trabalho. Olá, Dr. Stark. Laura. Oi. Tom. Como vai? Tudo bem. Chegou na hora certa. Estávamos começando. Que bom que você chegou a tempo. Prepare-se para o que vem por aí, porque mesmo este sendo um milagre da natureza, não é para quem tem estômago fraco. À medida que as larvas foram comendo, elas foram liquefazendo o tecido morto, este fluido que ficou por cima. Então, a carne morta foi transformada em xixi de larvas. Chegou o momento da verdade. Espero que o Tom esteja pronto. Eu não sei se estou. Olha isso. Pronto, aqui estão. Elas estão todas aqui? Tem várias. Você esperava que houvesse tantas e desse tamanho? Sim, estão do tamanho certo.
Elas estão bem maiores do que antes. Estão talvez umas 8 ou 10 vezes maiores. Pode continuar, Laura. Este ferimento está bem diferente do que estava. Está sim. É um tratamento tão eficaz que as companhias de seguro estão até considerando providenciar cobertura para esta terapia. Então, basicamente, o que fizemos foi aplicar tecnologia antiga, ou seja, larvas, para limpar um ferimento de modo que um enxerto de alta tecnologia, ou seja, um enxerto de pele sintética, pudesse, na verdade, sobreviver no ferimento. Exatamente. O enxerto precisa de tecido vivo limpo para dar certo. Ele é cultivado em laboratório a partir de células do prepúcio de recém-nascidos. O tecido de recém-nascidos tem propriedades únicas, o que significa que tem menor probabilidade de ser rejeitado pelo corpo. Então, basicamente, as larvas limparam o ferimento e o prepararam para que o Dr. Stark pudesse colocar o enxerto. O médico corta cuidadosamente o pedaço de pele exatamente do tamanho e forma do ferimento e aplica sobre ele. Nos próximos dias e semanas, as células do enxerto irão se multiplicar e se mesclar à carne ao redor, criando uma nova pele. Isso é incrível! A tecnologia antiga com larvas se encontra com a tecnologia nova, a de enxertos, e durante esse processo, o Tom conseguiu evitar anestésicos e não precisou passar pelo processo normal de uma operação. E foi tudo feito quase numa manhã apenas. Como se sente, Tom? Estou ótimo. Legal, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Obrigado por me deixar participar disso. Imagina, Mike, foi um prazer. Minha viagem pelos Estados Unidos teve de tudo, desde coisas de revirar o estômago até muita adrenalina. Certamente houve muitas surpresas nessa terra de cores e contrastes. Mas este é um lugar que provou o que eu sempre soube. Nem sempre são as criaturas grandes as que causam os maiores danos. As criaturas minúsculas que vivem perto de nós também podem nos afetar muito e até mudar a nossa vida. Às vezes, para melhor. Versão Marshmallow São Paulo.